Então posso afirmar que o artigo 103A, que trata da súmula vinculante, é uma norma constitucional de eficácia limitada, que depende de lei. Lei essa que já foi feita, que é a Lei 11.417, 2006. Eu imploro para você, meu querido aluno, se você e o telespectador vai prestar um concurso, e lá está no tema súmula vinculante, você é obrigado a ler o artigo 103A inteirinho e a Lei 11.417, de 2006, no mínimo. E para fechar com nota 10, você precisa do quê? Não esqueça, nós temos súmulas vinculantes. Atualmente, 14 súmulas vinculantes. Podem ser criadas novas súmulas vinculantes? Óbvio que podem ser criadas novas súmulas vinculantes. Então, interessante, as súmulas vinculantes, que hoje totalizam 14, né? Aí, professor, mas e se o programa passar daqui a algum tempo? É só entrar no site do Supremo Tribunal Federal e você vai verificar quantas súmulas o Supremo já editou. Por enquanto, 14. Podem ser editadas novas súmulas vinculantes? Lógico que podem ser editadas. É só acompanhar no site do Supremo Tribunal Federal. Lembra? www.stf.jus.br. Já que eu estou falando de sites, site do Supremo é importantíssimo para você verificar repercussão geral, súmula vinculante, acompanhar a tendência das duas turmas do Supremo Tribunal Federal. Você que está militando já é advogado, colega, ou você que está bacharel, quer prestar concurso, vai ser advogado, com certeza, promotor, juiz, os promotores, juízes, os procuradores, defensores que estão nos assistindo, acompanhar no site do Supremo a tendência das turmas e do próprio plenário é uma obrigação de nós profissionais. Porque isso vai ajudar muito os clientes e o próprio desenvolvimento das teses jurídicas. Nós temos que centrar os olhos para o Supremo Tribunal Federal. É a nossa corte máxima, a nossa Suprema Corte aqui. Então precisamos saber como é que ele está caminhando para alguns tópicos, ou por alguns tópicos. Recentemente, há pouco tempo atrás, lembra? Normas que tratam de direitos humanos, são normas supralegais, prevaleceu 6-5. Vimos há pouco tempo atrás, progressão de regime em crimes hediondos, recentíssimo, a DPF sobre a lei de imprensa, né? Olha quanta questão importante é tratada pelo Supremo Tribunal Federal e precisamos nós, operadores de direitos e difusores do conhecimento, dar vazão a essa tendência do Supremo Tribunal Federal. As súmulas vinculantes, tema recentíssimo, atualíssimo. Críticas existem com relação às súmulas vinculantes, mas elas são necessárias, perceberam? Elas não engessam o ordenamento jurídico, pelo contrário, elas facilitam a vida do advogado, do operador, do promotor, do procurador, do juiz, dos desembargadores, etc. Ok? Voltando aqui. Então nós temos súmulas vinculantes que devem ser obedecidas por todo o Poder Judiciário, presta atenção, e também pela administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Eu posso jogar essa administração pública para poder executivo. O legislativo tem que obedecer? Tem que obedecer nas suas funções atípicas, podendo desobedecer na sua função típica de legislar. Tranquilidade? Então vimos aí o caput do artigo 103A. Mas temos mais parágrafos, existem parágrafos no artigo 103A. Peço vênia, parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários e entre esses de administração pública, presta atenção, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Então perceba que a súmula vinculante vem com o intuito de pacificar o entendimento, de ajudar os advogados, os colegas, promotores, procuradores no entendimento de normas constitucionais questionadas no controle difuso, em ações judiciais. Então esse parágrafo primeiro justifica, olha, a súmula vinculante vem para, presta atenção, diminuir a grave insegurança jurídica e a relevante multiplicação de processos. Desse modo, olha o princípio que nós começamos o encontro, né? Celeridade. Os processos vão ser céleres, porque aquilo que já foi decidido lá pelo Supremo Tribunal Federal não deve ser repetido em vários processos sobre o mesmo tema. Ok? Então é muito importante estarmos atentos ao que o Supremo decide lá com relação às súmulas vinculantes. Depois vem o parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Olha que interessante, pergunta de concurso, prova da ordem, né?
Quem pode propor a criação, revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante? Muitas pessoas ficam criticando as súmulas vinculantes. Elas são importantíssimas. Mas, ao invés de criticar, vamos colocar a mão na massa e pedir a revisão ou o cancelamento daquela súmula vinculante. Está previsto na Constituição. Quem pode pedir a criação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante? Está escrito, quem pode propor a DIN. Lembra o parágrafo 2º, artigo 103A. Quem pode propor a DIN? Você que foi meu aluno do curso regular, preparatório para a ordem, primeira, segunda fase ou para concurso público, sabe? São as pessoas listadas, previstas no artigo 103 da Constituição. Cuidado com isso. Quem pode pedir a criação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante? De acordo com a Constituição. Quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade? Que nós sabemos são as pessoas previstas no artigo 103 da Constituição. Se recordam? Olha que interessante, vamos lá. Lá no artigo 103 da Constituição, artigo 103, é dito assim, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. 1. O Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, hein? Partido político com representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, no artigo 103 da nossa Constituição, tem as pessoas que podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade, mas tais pessoas também podem propor a criação, revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante, porque eu estou combinando o artigo 103 da Constituição com o parágrafo 2º do artigo 103A. Estamos realizando a hermenêutica constitucional, combinando artigos. Ok? Só isso? Não. Em um concurso bem difícil, e na prova do CESP, a prova do CESP nacional da OAB, a prova de Minas Gerais para a OAB, são equivalentes à prova da magistratura, ok? Importante. Se eu olhar o artigo 3º, presta atenção, artigo 3º da lei, qual lei? A Lei 11.417, Lei 11.417 de 2006, que é a lei que regulamenta a súmula vinculante, está dito no artigo 3º, presta atenção para a questão difícil de concurso. São legitimados a propor a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Quem pode propor a edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante? Está dito. O Presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Até aí, semelhante ao artigo 103 da Constituição. Agora, presta atenção. Inciso 6º, Defensor Público Geral da União. Não está previsto no artigo 103 da Constituição, mas está previsto no artigo 3º da lei. Olha a questão difícil de prova. O Defensor Público Geral da União pode propor a criação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante? Caiu recentemente na última prova de segunda fase de Direito Constitucional. Você que não sabe, existe segunda fase em Direito Constitucional, no CESP Nacional, agora também em São Paulo. Se você fizer no curso com a gente, na rede LFG, vai ser meu aluno. Então, importante, caiu já em segunda fase e cai nas primeiras fases da prova da ordem e de concursos públicos. O Defensor Público Geral da União e caiu no concurso para a Defensoria Pública Geral da União há pouco tempo atrás, cerca de 2 anos atrás. Pode propor criação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante? Lógico que pode. Está no artigo 3º da lei que regulamentou a súmula vinculante. Depois continua. Partido político com representação no Congresso Nacional, igualzinho ao texto lá da Constituição. Depois, Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, igualzinho ao texto da Constituição. Depois, mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, igualzinho à Constituição. Governadores de Estado ou do Distrito Federal, igualzinho à Constituição. Agora, presta atenção, o inciso 11 do artigo 3º da lei, qual lei? 11.417 diz assim, os tribunais superiores, os tribunais de justiça dos estados ou do Distrito Federal e territórios, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares. Os tribunais do nosso país podem propor a criação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante. Olha o parágrafo 1º do artigo 3º. O município poderá propor incidentalmente ao curso de processo em que seja parte,
a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. Até o município